Bom dia e a paz do Senhor para todos. Nesta manhã quero ser muito grato a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui para trazer uma reflexão da parte de Deus para nossas vidas. E a reflexão que eu vou trazer nesta manhã é o Evangelho que João escreveu, o Evangelho de Jesus Cristo, a qual João escreveu. Já quero te pedir que os irmãos que ouvirem esta reflexão compartilhem, comentem e passem essa mensagem para frente. A mensagem que eu quero trazer nesta manhã, a pequena reflexão, é o Evangelho de João, capítulo de número 10. O versículo é o versículo de número 10. O tema desta reflexão é: nunca diga o que Jesus não falou. Louvado seja o nome do Senhor. Por que o motivo desse tema, desse título, irmãos? É porque nós temos ouvido, eu tenho ouvido muitas pessoas pregando o Evangelho de uma forma a qual Jesus nunca falou palavras que muitos pregadores, muitos ensinadores gostam de falar. E às vezes eu fico pensando que essa pessoa ou fala porque essa mensagem já foi tão falada de maneira incorreta que já virou um costume. E o que nós temos visto é que os irmãos gostam quando as pessoas falam algo a qual Jesus não falou. O exemplo dessa reflexão é que eu vou já dizer o porquê que Jesus nunca falou. Se nós observarmos o versículo de número 10, por isso que o título é Nunca digo que Jesus não falou, porque quando você fala algo que Jesus não falou, a mensagem não é uma mensagem bíblica, mas é a sua mensagem. Ela não é a mensagem do Evangelho, ela não é a mensagem de Cristo, porque a verdadeira mensagem de Cristo, ela não contém falhas e nem contém erros. Não estou aqui dizendo que nós não sejamos capazes de errar, porque nós somos capazes de errar. Por isso que é bom, quando nós estamos expondo a palavra de Deus, nós procurarmos não citar muitos versículos, porque nós podemos cair no erro. E é aí aonde a mensagem passa a não ser mais uma mensagem que vai tocar os corações das pessoas, porque a partir do momento que eu abro a palavra de Deus, abro no texto e leio aquele texto e eu começo a dizer o que o texto não diz, a mensagem ela passa a ser uma mensagem falsa, ela deixa de ser verdadeira. Vamos lá. A Bíblia nos diz em João capítulo 10, no seu versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar e a matar e a destruir, vírgula. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta manhã nós lemos um versículo a qual ele diz que o ladrão ele veio para matar, roubar e destruir. E quantas vezes nós ouvimos irmãos pregando e até líderes pregando e dizendo que Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E eu não quero aqui dizer que ele não faça isso, que ele não faz isso, ele faz. Mas Jesus não disse que o diabo veio roubar, matar e destruir. A Bíblia não menciona isso e nem Jesus menciona isso. O que a Bíblia diz é o ladrão. É o ladrão, não é o diabo. Aqui eu não estou dizendo que o diabo ele não seja ladrão, aqui eu não estou dizendo que o diabo não mata, eu não estou dizendo que o diabo não rouba. O diabo faz tudo isso porque ele é o pai da mentira, ele é o pai de todos os males que existem hoje aí no meio do mundo. Mas a Bíblia aqui nesse versículo, nesse capítulo, Jesus não menciona isso, irmão. Jesus menciona ladrão. E quando Jesus menciona ladrão,
Nós vemos aqui no contexto deste capítulo que Jesus está falando de pessoas, que Jesus vai dizer que todos aqueles que vieram antes dele é ladrão e salteador. Então é por isso que o título da minha mensagem nesta manhã, dessa reflexão é: nunca digo que Jesus não falou, porque quando você fala o que Jesus não falou, a mensagem ela não é verdadeira. A mensagem ela é sua e é coisa da sua cabeça, não é algo que Jesus falou, porque o que Jesus falou está na Bíblia. O ladrão não veio senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Essas são as palavras de Jesus. Jesus não veio trazer embaraço, irmãos, à cabeça de ninguém, à mente de ninguém. Jesus, pelo contrário, ele veio trazer a nós a clareza. Jesus veio trazer a nós a simplicidade da palavra. E uma palavra, quando ela é por muitas vezes repetida de forma errada, ela passa a ser transmitida errada. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que a intenção muitas vezes de pessoas não é citar o que a Bíblia não diz, porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, irmão. Mas é quando nós não conhecemos a palavra de Deus. Porque quando nós passamos a conhecer a palavra de Deus, essa palavra a qual Deus fala em Atos dos Apóstolos, através de Lucas escrevendo, ele não se enquadra mais a nós, porque nós somos conhecedores da palavra, nós sabemos que a Bíblia diz, louvado seja Deus. Então, quando nós abrimos um texto bíblico da palavra de Deus, que nós viemos focar naquele texto a qual nós estamos expondo ele, porque o que nós temos visto hoje é muita exposição de versículos e muitas das vezes atropelando a palavra de Deus e dizendo aquilo a qual a Bíblia não diz. Muitas das vezes é uma palavra que até as pessoas glorificam, saltam, falam línguas, mas não é a verdadeira palavra de Deus. Porque a verdadeira palavra de Deus, ela não contém erros, ela não contém falhas, ela é uma palavra viva, é uma palavra eficaz, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 11 nós vamos entender mais um pouquinho, porque Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 12: mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 13: ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Entendeu? Que Jesus não está dizendo, não está falando aqui do diabo, mas sim de pessoas. Mercenários, irmãos, para quem estuda a Bíblia, sabe o que é. É alguém que era um soldado de um certo exército e que essa pessoa não exerce mais o seu trabalho ali na sua repartição, e agora ele trabalha particularmente por sua conta. E esses mercenários, eles são contratados para fazer serviço, trabalhos pagos. Por isso que Jesus disse e chama essas pessoas de ladrão e de salteadores. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 1, Jesus disse: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Escute mais uma vez, a Bíblia não deixa brecha para mim dizer que Jesus está dizendo que o diabo veio matar, roubar e destruir, irmãos. Repito, não estou dizendo que ele não faz isso, mas Jesus não disse isso. Então nós não venhamos dizer o que Jesus não disse, porque o que Jesus disse está na Bíblia e Jesus não se engana. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós venhamos aprender com a Bíblia, que nós venhamos aprender com Jesus, que nós deixemos o Espírito Santo falar, que nós deixemos o Espírito Santo com liberdade de nos ensinar e nos dar direção
daquilo que nós devemos falar, daquilo que nós devemos transmitir para a igreja do Senhor. Porque o que nós temos visto hoje é muitas mensagens torcidas, tiram da Bíblia algo verdadeiro e tornam em mentira. E o pior, que esta mensagem mentirosa está enganando muitas pessoas, e por causa disso, há entre o povo de Deus pessoas que estão sendo levadas por qualquer vento de doutrina. É como Paulo disse a carta aos Efésios: qualquer vento de doutrina, folha seca, que é arrastada por qualquer redemoinho. Pessoas que gostam de ouvir, meu irmão, mensagem que venha confortar o seu ego. Pessoas que não gostam mais de ouvir a verdade, mas de ouvir a mentira. Porque tem pessoas que vão para a igreja querendo ouvir aquilo que ela quer ouvir, não ouvir o que o pastor tem para falar. E nós temos que ouvir o que o líder tem para falar da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o que edifica a minha alma, o que edifica a sua alma é a palavra de Deus. E nesta manhã, você guarde essa reflexão e não fale o que Jesus não falou. Não diga que Jesus disse uma coisa onde ele não diz. Porque quando você diz isso, você está tornando Jesus mentiroso, e Jesus não é mentiroso. O mentiroso é o diabo, pois a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Jesus, ele é verdadeiro. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então nós precisamos prestarmos atenção nos textos a qual nós lemos e pelejar para falar apenas o que o texto está dizendo. E que a paz do nosso Senhor Jesus esta manhã repouse sobre a vida de cada irmão. E peço mais uma vez que compartilhe este vídeo, que ele chegue aos corações necessitados e que venha trazer transformação para as vidas a qual vão ouvir essa mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Compartilhe, comentem e interajam. E deixe aí o seu like, em nome de Jesus.